nova projeção da safra de laranja 2020-21 é de 269 milhões e 360 mil caixas. A redução é de 18 milhões e 400 mil caixas em relação à estimativa inicial. Se confirmada no encerramento das colheitas, essa nova projeção representará uma diminuição de mais de 30% em relação à safra anterior e será a maior quebra de safra desde 1988. Um cenário desfavorável para a ocorrência de chuvas já era esperado em 2020, devido à possibilidade de formação do evento climático Laninha, que foi confirmado oficialmente em setembro. Mas outros fenômenos atuaram simultaneamente, e o Laninha foi muito pior do que o último ocorrido em 2017, que teve início a partir de novembro daquele ano. Além de deixar o clima mais quente e mais seco em relação a 2017, agora em 2020, o Laninha entrou em atividade mais cedo, quando apenas 30% da produção tinha sido colhida. À medida que o Laninha foi se intensificando, a chuva foi diminuindo em relação à média histórica. De maio a agosto, o volume acumulado estava em 14% abaixo da média e chegou a menos 41% no acumulado de setembro a novembro. Em todo o período, a precipitação média no cinturão citrícola foi de 337 milímetros, cerca de 150 milímetros a menos que o normal. Apenas em 3 das 12 regiões do cinturão citrícola, a alteração do padrão de chuva foi menos acentuada. Os acumulados de chuva nessas 3 regiões superaram a média do cinturão citrícola, mas também ficaram abaixo da média histórica. Itapetininga com 612 milímetros, Avaré com 493 milímetros e Duartina com 447 milímetros. Nas demais regiões foram observadas condições extremamente severas de seca, com chuvas pontuais que muitas vezes ocorreram em localidades isoladas dentro de um mesmo município. As poucas precipitações entre maio e outubro foram intercaladas por longos períodos de estiagem. No norte foram cerca de 145 dias sem chuva significativa, período bem maior do que no sudoeste, que teve 55 dias sem chuva. Um dos municípios mais secos foi Matão, que ficou praticamente 6 meses sem chuvas significativas. Com a diminuição das chuvas, as temperaturas máximas ficaram quase o ano todo acima da média histórica. Em setembro, as temperaturas médias máximas chegaram a 4 graus acima da média, mas foi em outubro, no município de Lins, na região de Duartina, que foi registrada a maior temperatura do estado de São Paulo nas últimas 8 décadas. Os danos provocados por esse clima desfavorável variaram de região para região, inclusive entre os talhões de uma mesma fazenda. Nas regiões mais secas, foram observadas com maior frequência árvores que apresentaram sintomas de estresse hídrico, como o enrolamento das folhas, mudança na tonalidade do verde das árvores e intenso desfolhamento, secagem de ramos, frutos com queimaduras de sol, murchos, pequenos e com pouca quantidade de suco. Também foram observados frutos com rachaduras de casca que resultaram em queda prematura. Na tentativa de evitar a morte de árvores, alguns produtores chegaram a molhar plantas mais jovens, com o uso de tratores e tanques. Mas em muitos pomares, plantas espalhadas pelo talhão não resistiram e morreram. Casos mais dramáticos foram vistos principalmente nos setores norte, noroeste e centro, onde alguns talhões de sequeiro perderam toda ou quase a totalidade de suas árvores. Esse período mais crítico de seca começou a passar em novembro, quando o volume de chuvas melhorou em quase todo o cinturão citrícola, o que possibilitou uma pequena recuperação do peso dos frutos. A quebra de safra só não foi ainda maior porque uma parcela considerável da produção ficou menos exposta à seca. Esse grupo é composto, em primeiro lugar, pela produção das variedades precoces, que na maior parte foi colhida antes da pior fase da estiagem. Em segundo lugar,
pelas produções de laranjas pera-rio e das variedades tardias de pomares irrigados. E em terceiro lugar, pelas produções dessas mesmas variedades nas regiões de Itapetininga e Avaré, onde as condições climáticas foram um pouco melhores. As árvores que respondem por essas produções compreendem 60% das laranjeiras produtivas do cinturão citrícola. Devido às condições climáticas desfavoráveis e à maior concentração de frutos de segunda florada nessa safra, a colheita ainda avança devagar. No mês de novembro, alcançou 58% da produção, contra 74% nessa mesma época no ano passado. Nessa nova projeção, o peso médio dos frutos foi revisado para 156 gramas, o que representa uma diminuição em relação a 159 gramas da estimativa de maio. Esse peso é 8% menor em relação à média das últimas 5 safras. A projeção da taxa de queda de frutos subiu novamente, de 17,30% para 21,10% na média entre todas as variedades, atingindo o maior patamar desde quando a pesquisa foi iniciada em 2015. Em função das condições extremamente adversas, altas temperaturas, baixa precipitação, má distribuição das chuvas, é um dos anos mais difíceis que a citricultura tem vivenciado. Daí a importância de se ter um levantamento objetivo, transparente e abrangente que retrate a realidade da citricultura. Fica aqui o nosso agradecimento especial a todos os citricultores e à cadeia produtiva.